exausta. Você também tá? Eu tenho falado muito sobre cansaço, sobre excesso de tarefas, né, aqui no canal. E eu tô vendo muito pelos comentários como que essa exaustão tá sendo uma coisa quase unânime. Parece que tá todo mundo com essa sensação de que tá ficando pra trás, uma sensação de que não dá conta de tudo, que precisaria ter mais horas no dia pra conseguir fazer tudo que precisa, ou precisaria de mais ajuda, precisaria de mais recursos, de mais dinheiro. Eu concordo que a gente precisa de mais dinheiro. A verdade é que no nosso sistema vigente, né, no estado que a gente se encontra hoje como sociedade, a exaustão virou um padrão. Tá todo mundo com essa sensação de que tá ficando pra trás. Acontece que assim, pra trás de quê? De quem? Quem que define qual que é o limite? Se a gente não tem linha de chegada, a gente vai estar sempre pra trás da linha de chegada, porque ela não existe. Você vai andando, você vai caminhando, correndo, fazendo suas coisas e não chega no objetivo nunca, porque não tem. Acabei de ver que minha blusa tá solta, peraí. E se a gente não consegue fazer o que a gente se propõe a fazer, tudo que a gente se propõe a fazer, fica parecendo que falta, que o problema é com a gente, né? Que falta disciplina, falta força de vontade, falta um sistema de organização que vai revolucionar a nossa vida. Mas o que falta mesmo é a gente entender que a gente não vai dar conta de fazer tudo que a gente quer. Podemos ir além, a gente não vai dar conta de fazer tudo que é demandado da gente. Não tem como, porque é demanda que não acaba mais. E porque nosso sistema é baseado em dinheiro, a gente tá sempre querendo mais. A gente quer ganhar mais e para isso a gente quer produzir mais. A gente quer sempre mais, mais, mais. Só que não existe um teto, sabe? Produtividade não tem, é isso, não tem um objetivo, não tem um limite. Não tem uma hora que a gente fala assim, quando chegar aqui tá bom. Não, porque quando a gente chega nesse lugar que a gente definiu que tá bom, a gente já mudou nossa métrica, sabe? A nossa métrica de sucesso, nossa métrica de objetivo final, sei lá. Então, na hora que a gente chega lá, a gente já quer mais, de novo, sabe? Não tem limite. Se a gente quer sempre se aprimorar, que horas que vai sobrar tempo pra viver? Tô lendo esse livro aqui, Poliana, que é de uma menina de 11 anos, eu acho, uma criança que vai morar com a tia e a vida dela muda bastante, enfim. E a tia quer que ela estude culinária, que ela estude costura. É um livro de 1900 e início de 1900 e bolinha, sei lá. Só pra contexto, assim, né, de por que é isso que ela tá aprendendo. E aí ela fala pra tia dela, mas que horas que eu vou viver? E a tia dela fica, mas como assim? Viver doida? E ela fala, conversar com as pessoas, ver os passarinhos, sabe, brincar. E eu fico pensando isso, sabe, que a gente tá se aprimorando o tempo inteiro e que horas que a gente vai viver? Não se enganem, eu não sou inocente, eu sei que essa não é uma discussão simples, eu sei que esse também não é um problema individual, porque tem um motivo pra gente estar sempre atrás de dinheiro, né, porque dinheiro é a solução pra 90% dos problemas que a gente tem hoje. Mas acho que pra colocar de uma forma, talvez até simplista, assim, é uma coisa que eu tenho até medo um pouco de falar, é assim, se a gente só busca dinheiro, só busca, né, se aprimorar sempre mais pra conseguir sempre mais, enfim, nada disso importa se a gente não conseguir aproveitar o que o dinheiro nos oferece. De novo, eu sei que isso é uma questão, as pessoas têm contextos muito diferentes e dinheiro é sim um artigo de necessidade, quer dizer, não o dinheiro em si, né, o que ele pode comprar. É questão de necessidade e a gente precisa trabalhar para conseguir conquistar as coisas que garantam uma vida digna. Mas o ponto é esse, assim, qual que é o limite? Qual que é o nosso limite como ser humano? Eu li esse livro aqui também, A Vida Não É Útil, do Ayrton Krenak. Tô toda citando livros hoje. E ele bate muito nessa coisa, assim, de que os nossos desejos, isso foi até uma interpretação que eu tive, assim, ele não fala exatamente isso, mas os nossos desejos, eles não cabem no mundo. Os desejos de todas as pessoas, sabe? Se todo mundo conquistar o que deseja, o mundo colapsa, mais do que já tá colapsado. Porque o que a gente criou como objetivo, assim, como humanidade, não é sustentável para a natureza. E basicamente, a gente tá se desconectando do que realmente importa. O que realmente importa, Letícia, você me pergunta? Eu não sei, eu também não tenho muita certeza. Porque eu também tô nessa busca incessante de sempre me aprimorar mais e conseguir mais dinheiro e conseguir trabalhar melhor. E porque é como a gente foi criado para ser, é como tudo à nossa volta nos incentiva, sabe, que a gente haja. Tô me perdendo completamente. Esse vídeo, inclusive, ele não se propõe a trazer soluções ou, sei lá, revolucionar a sua produtividade, não é isso. É só que eu tô muito cansada. Eu tô trabalhando muito. Tô tendo pouco tempo de descanso mesmo. Eu tenho frentes de trabalho diferentes, né? Enfim, e é muita coisa pra fazer. E eu tô entrando em colapso. Então é isso, assim, não é um vídeo sobre soluções definitivas, eu tô compartilhando como eu estou me sentindo, talvez você se identifique, talvez você entenda que não tá sozinha nesse processo, mas quero falar um pouco também sobre o que eu tenho feito pra me ajudar. Pra quem não sabe, eu já tive burnout,
um episódio de burnout. Não tenho certeza se é a mesma coisa que ter burnout, ter tido um episódio de burnout. O que a psiquiatra falou foi que eu tive um episódio de burnout. E eu tô vendo alguns sinais dele chegando de novo. Tem quase 2 anos que eu tive esse episódio e eu não quero que ele se repita, então eu tô tentando fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu fiz foi tirar um projeto do meu escopo de coisas pra fazer. Não foi fácil, chorei bastante, igual um neném, tentando tomar as decisões necessárias, mas eu fiz isso porque não tava sobrando Letícia pro tanto de demanda que eu tinha. Mais um disclaimer, eu sei que não é todo mundo que pode abrir mão de alguma coisa, né? Nesse caso, eu pude abrir mão porque esse projeto não era a minha maior fonte de renda, era um dinheiro que ia me ajudar. Sim, porque a gente é classe trabalhadora, né, gente? Qualquer dinheiro é útil, qualquer dinheiro é bem-vindo. Mas, às custas de quê? Entendeu? Eu ter outro burnout, travar de novo, ficar meses sem trabalhar depois, inclusive. Uma coisa que eu aprendi, sendo profissional autônoma, ou tendo várias frentes de trabalho, empreendendo, enfim, né, ao longo da minha trajetória profissional, que é uma bagunça, é que a lista de tarefas não acaba, ela não tem fim. E a gente tem que fazer as pazes com isso. Eu mudei de assunto aqui, né, gente? Normalmente eu tenho roteiro pra gravar, e hoje eu não tenho, porque eu tava precisando fazer esse desabafo, então tá sem roteiro. Mas acho que a gente tá aqui na parte de estratégias, né, que eu tenho usado pra não ter outro burnout, sendo que eu tô me sentindo muito exausta. Então a primeira coisa foi ver o que eu consigo tirar do meu escopo, né? Tirei esse projeto. Então tá, isso foi uma coisa que eu fiz. Sei que nem todo mundo vai poder fazer, mas se você puder fazer, eu recomendo fortemente, mesmo que você ganhe menos dinheiro no processo. É só você avaliar, assim, o que eu fiz foi isso, assim, eu olhei, eu preciso desse dinheiro que eu vou deixar de ganhar, ele seria útil, mas precisar, assim, eu não consigo pagar minhas contas sem ele, sabe? Eu não preciso. Então, eu tirei. A segunda coisa, então, é fazer as pazes com a lista de tarefas infinita, porque a demanda não vai parar de vir. As tarefas não vão parar de aparecer. É muita coisa pra fazer o tempo inteiro, principalmente se você trabalha por conta própria. Porque no meu caso, eu tô devendo enviar uma documentação pro banco. Tem uma semana. Mas é porque no caso, eu sou todas as funções da minha empresa, né? Eu sou o financeiro, eu sou o marketing, eu sou a produção. E aí, às vezes, a gente não dá conta de fazer todas as funções. Então tá ali na minha agenda que eu tenho que enviar a documentação pro banco. Em algum momento eu vou fazer isso, provavelmente amanhã. Eu espero que amanhã eu consiga. Mas a gente tem que fazer as pazes com essa lista de tarefas infinita. Inclusive, mais um livro. Eu tô lendo esse Meditações para Mortais. 4 semanas para aceitar suas limitações e arrumar tempo para o que importa. Ainda tô no início, pretendo fazer um vídeo sobre ele quando eu avançar mais, mas ainda tô super no início, porque, como você deve imaginar, eu tô desgrama. Eu tô sem tempo pra ler. Mas ele fala aqui, ó, a lista de coisas válidas que podemos fazer com o nosso tempo sempre será maior do que a lista de coisas para as quais de fato temos tempo. E ele fala também, quando desistimos da batalha ingrata de tentar dar conta de tudo, começamos a dedicar nosso tempo e atenção ao punhado de coisas que realmente interessam. É isso, gente, a gente não vai dar conta de tudo e a gente precisa aceitar isso. E não dar conta de tudo não é preguiça, não é falta de capacidade, é só porque nós somos seres humanos limitados, com capacidades limitadas, com tempo limitado. Ele tem uma fala aqui também, fugindo um pouco da questão de lista de tarefas, mas ele tem uma fala aqui também que eu acho interessante sobre burnout. Ele fala que burnout não é um problema oriundo apenas do esgotamento, mas do vazio de passarmos anos nos forçando como máquinas a produzir mais e mais, sem nunca acharmos que é suficiente. É aquilo que eu tava falando, a gente não tem um objetivo... A gente não tem um objetivo final. Então a gente só foca em produzir mais e mais e mais e mais. E isso dá um vazio. Gente, isso não é vida, não. Mas o bom de aceitar que isso não é vida, que o objetivo não pode ser a produção pela produção, é que a gente pode usar isso como uma oportunidade para parar, olhar para nossa vida e falar o que realmente importa, onde eu realmente quero colocar meu tempo. Já que meu tempo e a minha atenção são limitados, o que vale a minha atenção? De novo, não é fácil. Eu tô com um pouco de aflição desse computador aqui, assim, juntando com a minha blusa. De novo, não é fácil. A gente foi ensinado a produzir mais e mais e mais e mais. E o nosso sistema também exige isso da gente. Porque é produzindo mais, teoricamente, né, que você vai ganhar mais dinheiro. Mas também nem é uma coisa assim proporcional. O quanto você ganha não costuma ser proporcional ao seu esforço, não. A gente gosta de pensar que é, mas mentira. Enfim, voltando. Eu queria poder falar pra você largar seus projetos, né, tudo que tá te sobrecarregando. Mas eu sei que é isso, a gente não vive no conto da carochinha, é assim essa expressão? E nem sempre a gente consegue. Eu consegui abrir mão de um projeto, mas eu não consegui abrir mão de outros. Eu continuo sobrecarregada, mas eu não posso abrir mão de outros. Ou porque eles são minha fonte de renda, ou porque eles estão alinhados a um objetivo mais de longo prazo, enfim. O que mais? É sempre bom também você procurar ajuda quando possível, quando for viável. Tô falando de ajuda profissional, sim. Eu, por exemplo, tenho acompanhamento de uma psicóloga e de um psiquiatra. E eu não sei onde eu estaria sem eles. Mas você pode também pedir ajuda para amigos, para família. Lembra que tá todo mundo meio sobrecarregado. Então, né, a gente não pode
demandar demais, assim, porque as pessoas já estão com dificuldade de dar conta das suas próprias coisas. Mas às vezes, assim, pra uma troca, sabe, pra uma tomada de decisão, ou ajuda mesmo, por exemplo, eu tava planejando, não sei como que tá esse objetivo, ir vender em uma feira, né? Ir em uma feira de artesanato ou algo assim, como vendedora das minhas joias. Inclusive eu tô sem nenhuma, né? Deixa eu pôr uma. Pronto, adoro esse coraçãozinho. Tem ele em prata na loja, tá? Quem interessar. Enfim, e aí eu comecei a surtar. Porque, não a surtar, vai, dei uma exagerada, mas eu estava muito preocupada com o dar conta disso tudo, de ir numa feira. Eu ficava pensando assim na logística, de levar minhas coisas, de montar mesa, e pagamento, e se eu tiver que ir no banheiro, e tem fila, e se o meu estoque não dá conta, e no BBBBBB. E aí eu comentei isso com a minha mãe e ela falou: você não vai sozinha não, minha filha. Você tá doida? Eu vou com você. Você tem que poder ir no banheiro de vez em quando, tem que poder sair pra fazer um lanchinho. Então, para algumas coisas pontuais, você pode contar com a ajuda de outras pessoas. E, se possível, conte com a ajuda de um profissional também, se for uma coisa que você pode pagar. Tem programas sociais também, né, de terapia. Esse não é um vídeo sobre terapia, mas existem formas de você ter acesso à terapia, psicoterapia, de forma gratuita ou a um preço social, enfim. Vai de cada cidade, vai de cada pessoa, você pode pesquisar, mas a gente não tá aqui pra falar disso, não. Outra coisa que eu tenho feito pra tentar lidar com essa sensação de exaustão é parar de consumir coisa o tempo inteiro. Nosso cérebro tá exausto. A gente já se cansa com o trabalho, com demanda, com coisa de casa, e ainda fica assim entupindo de conteúdo, de informação, pra ficar mais cansada ainda. Então para de consumir o tempo inteiro. Sai da droga do celular. Autocrítica, porque quando eu tô cansada, eu só quero ficar mexendo no celular, porque parece que não tem que pensar, né? Parece que gasta menos energia, mas na verdade a gente tá cansando, porque o nosso cérebro tá absorvendo muita informação. Então sai do celular um pouquinho. Isso nos leva também a sair de telas de modo geral. Eu sei que parece a mesma coisa que parar de consumir, mas não é não. Porque um dos meus hobbies é jogar. Eu jogo no Switch, no Nintendo Switch, ou no computador. Só que isso cansa também. Estar nas telas cansa muito. Fazer coisa fora de tela é importante pra gente regular nosso sono, é importante pra gente lembrar que a gente é ser humano. Sentir tédio é importante. Tentar assistir TV, mas aí é tela, né? Mas enfim, continua valendo. Tentar assistir TV sem ficar pegando o celular, sabe? Porque é muita coisa, é muita informação, é muita coisa que o nosso cérebro tá processando ao mesmo tempo. É lógico que ele vai ficar cansado. Embolei tudo que eu falei. É lógico que ele vai ficar cansado. Uma coisa que eu faço pra sair de telas, eu sou uma pessoa contraditória, tá, gente? Seres humanos são contraditórios, então você vai ter que aceitar. É ouvir podcast. Eu sei que tem um ar contraditório nisso, assim, porque eu tô falando pra parar de consumir coisa o tempo inteiro, e aí eu vou e escuto podcast enquanto eu faço atividades cotidianas. Mas o que acontece é que quando eu tô fazendo, por exemplo, tô dobrando roupa, é uma atividade mecânica, não exige muito esforço cognitivo, e eu me entedio fácil quando eu tô dobrando roupa. E aí o que eu faço quando eu tô entediada? Eu pego o celular, né? E aí, além de ficar consumindo coisa, cansando minha cabeça, ficando mais ansiosa e tal, eu deixo de fazer a atividade que era pra eu estar fazendo, que é dobrar roupa, porque ela não vai se dobrar sozinha. E aí ouvir podcast tem me ajudado muito com essas tarefas mundanas, assim, porque eu não fico tão entediada. E aí eu não quero pegar o celular. E aí, de certa forma, é menos estímulo, porque ouvir podcast é menos estímulo do que ficar no TikTok. Então, o podcast me ajuda a consumir menos, por mais que ele seja um ato de consumo por si só. Deu pra entender? E já que eu falei aqui de vários livros que eu li, eu tô lendo, enfim, posso falar de podcasts também. Podcasts que eu gosto de escutar são muitos, eu tenho uma lista enorme. Mas os meus preferidos são o Braincast, que fala de tecnologia e inovação e publicidade, e eu acho todo mundo muito engraçado, eu amo. Mas o Braincast, às vezes, ele te coloca um pouco pra pensar, te coloca um pouco assim com medo do futuro, porque fala muito de inteligência artificial e do nosso sistema em colapso, enfim. Então, não é sempre que é bom ouvir Braincast, tipo, se você tá tentando relaxar. Aí, pra relaxar, eu gosto de ouvir É Nóia Minha, que é de humor, e o Não Inviabilize. Ainda nas fontes de entretenimento, porque eu falei que é pra parar de consumir conteúdo, mas eu mesma não consigo, como você pode perceber, uma coisa que tem me ajudado é assistir anime. Eu não era uma pessoa do anime, mas aí o meu namorado assinou Crunchyroll, que é uma plataforma de streaming só de anime, né? E eu tô vendo que é uma coisa... O anime, ele é um pouco mais lento, sabe? Ele tem um pouco mais de cena de contemplação. Pelo menos os que eu tô assistindo, eu sinto que eles são um pouco mais paradinhos que outras fontes de entretenimento. Então, nossa cabeça fica um pouco mais relaxada. Eu tô assistindo agora o Apothecary Diaries. É assim que fala? Diário de uma Apotecária. Tô assistindo no Crunchyroll, mas se eu não me engano tem na Netflix também. Mas é isso, eu tenho a sensação que anime deixa a nossa cabeça menos maluca que outros filmes e séries. E falando especificamente de rotina, uma estratégia que eu gosto de usar quando a gente
percebe que a rotina tá muito cheia, né, que a gente tá com muita tarefa, a gente tá muito atribulado, enfim, é entender o mínimo necessário para cada área da nossa vida. Porque a gente sempre tem, né, o ideal e o possível. Eu gostaria de fazer exercício físico 6 vezes na semana, mas na minha rotina atual não é possível. Então, qual que é o mínimo necessário de exercício físico que eu tenho que fazer para sentir que essa área tá contemplada na minha vida, sabe? Que eu não deixei ela de lado. No meu caso, o mínimo necessário para exercício físico, especificamente esse exemplo, né, é 3 vezes por semana. Mas vale para outras áreas, sabe? Essa frente de trabalho aqui, qual que é o mínimo necessário que eu posso me dedicar a ela para que ela, né, para que a demanda esteja sendo razoavelmente cumprida, essa demanda não esteja de lado, né, essa frente de trabalho, sei lá, exemplos genéricos. Essa frente de trabalho não esteja sendo deixada de lado, eu tô olhando para ela, eu tô acompanhando, mas não tô dedicando tudo que eu posso para ela. Qual que é o mínimo necessário que eu preciso entregar a cada semana? Vale para tudo, vale para casa. Quantas vezes eu tenho que lavar roupa? Quantas vezes eu tenho que cozinhar? Será que eu preciso mesmo arrumar a cama? Eu sei, as pessoas falam que arrumar a cama é super importante para produtividade. Talvez eu devesse seguir o conselho dessas pessoas e arrumar mais minha cama, mas não tá dando tempo não. Vale se você produz conteúdo também, se você tem, sei lá, é o marketing da sua própria empresa, né? Se você é um profissional autônomo e tal. Eu, por exemplo, nesse momento eu gostaria de estar produzindo conteúdo para pelo menos 2 plataformas. Na verdade, querer mesmo, eu queria estar produzindo para 4, que é o YouTube, o Instagram, o TikTok e o Substack. Mas eu escolhi uma, o YouTube, e as outras estão completamente de lado. Por quê? Porque esse é o mínimo necessário para eu manter a minha produção de conteúdo, que é uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que está alinhada com objetivos futuros, e não deixar ela completamente de lado. Então, o ideal era estar em 4 plataformas? Era. Mas uma é suficiente no momento. Depois a gente pensa em expandir. Tem uma frase que tem me ajudado também, que é: disciplina sem amor é punição. Essa frase eu vi num vídeo, vou deixar o print dele aqui, e ela me impactou tanto que eu pus ela num post-it. Tá vendo esse papelzinho rosa? Eu pus ela num post-it pra eu lembrar dela com frequência. O que ela quer dizer? Basicamente, a lógica é que se você só se obriga a fazer as coisas, você faz porque tem que fazer e pronto, é como se você estivesse se dando um castigo mesmo. Vai fazer porque precisa. Fala se isso não tem um tom de punição. Tem que fazer porque é sua obrigação e pronto, acabou. Parece tipo para a casa da escola. Só que você pode sim olhar para a disciplina de uma forma mais gentil consigo mesma. E eu acho importante falar isso aqui, porque muito da nossa exaustão tem a ver com autocobrança, né? Pelo menos comigo é assim. Às vezes não é nem que o mundo tá demandando tudo de mim, é porque eu tô exigindo tudo de mim e aí eu tô exausta porque eu não consigo entregar tudo que eu exijo. O mundo também exige, né? Mas você entendeu. Enfim, e aí a gente pode tentar olhar mais para as nossas obrigações como coisas que a gente vai fazer porque elas são importantes pra gente e não como punição. Eu não tô conseguindo explicar direito. Exemplo prático, vamos com ele de novo, exercício físico. Se você fala, eu preciso ir pra academia porque tem que ir, porque ir pra academia é necessário, porque sei lá quais motivos você arruma pra ir pra academia. Se você só fala que tem que ir porque sim, aquilo ali vira uma espécie de punição pra você. E é isso, você vai assim, arrastada. Você vai porque você tem que ir, porque é sua obrigação como pessoa adulta. E aí, aquilo ali vira um martírio. Você vai assim achando ruim pra caramba. Mas você pode tentar olhar pra essa tarefa de ir pra academia de outra forma. Você pode pensar, eu tenho que ir pra academia? É importante eu ir pra academia? Tem ou não? É importante. A gente tá tentando tirar esse peso de obrigação aqui. Porque isso vai ser importante pra minha velhice. Eu preciso conseguir músculos, conquistar músculos pra ter uma velhice mais funcional, mais independente. Ou então porque o meu dia a dia é melhor, eu durmo melhor quando eu faço exercício físico, isso é um cuidado pra mim. Entende a diferença, assim, de você ir porque precisa, sabe, se arrastar pra ir porque é uma obrigação, e você ir pra academia, né, porque isso é um cuidado com você? Eu tenho sentido que pensar assim tira um peso, sabe, das obrigações. Por que eu tô fazendo essa merda? Não é uma merda, tá alinhado com os meus objetivos. Eu tenho que enviar aquele documento lá pro banco, por quê? Porque é a minha empresa, eu tenho que cuidar dela. A minha empresa é o que eu quero pro meu futuro, eu quero que ela seja sustentável, então olhar para essa parte financeira é importante, sabe? Então você fica com mais carinho sobre suas tarefas, e eu acho que é isso, eu acho que isso tira um peso. Como eu disse, esse vídeo ele não tem uma estrutura, ele não tem uma conclusão exatamente, ele não tem a solução da exaustão, definitivamente. Mas se eu puder tirar uma conclusão aqui, vamos ser mais gentil com a gente. E por ser mais gentil com a gente, eu não quero dizer apenas assim, um tapinha nas costas, você tá fazendo o melhor que você pode. Isso também.
Isso também é importante. Mas eu falo também sobre olhar para as nossas necessidades com mais carinho, mais paciência com a gente. Então, assim, eu tô cansada. Poxa, deixa eu descansar um pouco, sem tela, sem ficar mexendo no celular. Deixa eu brincar um pouquinho com os meus gatos, deixa eu passear um pouco na rua. Uma coisa que é muito difícil pra mim quando eu tô me sentindo muito sobrecarregada é arrumar tempo pra vida social, pros meus amigos, mas isso é importante pro meu descanso. Então, esse último fim de semana, eu fiz questão, assim, deixa eu separar, que seja algumas horinhas pra ver amigos, tá? Eu sei que eu tô precisando dormir, o que eu fiz também, eu dormi. Eu sei que eu tô precisando ficar quieta e tal, mas deixa eu olhar pra essa minha necessidade e fazer um esforço, um pouquinho que seja, pra ir ver meus amigos, porque isso é importante pra mim. É entender que, por exemplo, às vezes as roupas não vão ser dobradas no dia que você queria. Eu tô sempre com roupa pra dobrar, gente. É impressionante. Essa é uma demanda constante na minha vida. Tem sempre uma pilha de roupas pronta pra eu dobrar lá na sala de televisão. E eu tô tentando não olhar pra essa pilha de roupas e toda vez pensar, nossa senhora, eu sou uma fracassada, eu não consigo nem arrumar tempo pra dobrar as roupas. Não, às vezes eu faço isso. Mas eu tô tentando pensar, não, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Aí eu tapei nas costas. Isso não é tão urgente assim, sabe? O mundo não vai desabar porque ficou roupa por dobrar, porque ficou louça na pia de um dia pro outro. O mundo também não vai desabar se você não fizer, sei lá, o post no Instagram que você prometeu que ia fazer hoje. Lógico, a gente tem que ter comprometimento com as coisas, né? Com as nossas tarefas, com o que a gente se propõe a fazer por amor a nós mesmos, né? Aquilo que a gente tava falando, porque essas coisas são importantes pra gente alcançar objetivos. Mas a gente tem que lembrar que nosso eu do presente também precisa de carinho. Não é só nosso eu do futuro, não. Porque aquilo, se a gente foca sempre na linha de chegada, que não existe, a gente não vai chegar nunca em lugar nenhum. Então a gente não pode sempre só pensar no nosso eu do futuro. Pensar no nosso eu do futuro é importante. Nossa, são muitas camadas, né? Não tô conseguindo ser direto. Porque sempre tem uma observação, sempre tem um trem. É isso, são muitas camadas. Nosso eu do futuro é importante, a gente tem que olhar para o nosso eu do futuro. Eu faço exercício físico pelo meu eu do futuro, mas o ponto é que meu eu do presente também precisa de cuidado, porque senão a gente nem chega no eu do futuro, né? E lembrando que o eu do futuro é uma utopia, porque a gente não, sempre que a gente está chegando perto do objetivo, a gente já mudou a nossa perspectiva de objetivo, já mudou a nosso orçamento de sucesso e tal. Então a gente não chega lá nunca. Então se a gente sempre ficar só pensando que isso é importante para eu chegar lá, eu tenho que fazer esse tanto de coisa para eu chegar lá, a gente vai viver frustrado, porque se a gente não chega lá nunca, a gente tá fazendo esse tanto de coisa para quê? Então vamos cuidar da nossa necessidade do momento também, entendeu? Vamos ficar um pouquinho fora do celular, parar de consumir conteúdo assim como se não houvesse amanhã, porque sempre vai ter muito conteúdo para ser consumido, a gente não vai dar conta de consumir tudo mesmo não. E aí, gente, o que a gente tá tentando fazer? Eu já não sei mais o que eu tô falando. Seja mais gentil com você, vamos tentar criar uma rotina mais sustentável, mesmo que a gente não fique milionário. E a gente não precisa ser milionário para ser feliz. A gente precisa, sim, ter uma condição de vida que nos possibilite estabilidade financeira, de saúde, enfim, a gente precisa, como ser humano, de estabilidade. Mas a gente não precisa conquistar o mundo para ser feliz. A gente pode ser, sim, feliz no simples, a gente pode ser feliz com a nossa rotina sem graça. Vamos tomar cuidado pra gente não se perder nessa busca incessante por mais e por mais e por mais produtividade, mais dinheiro, mais conquistas, porque não tem fim. Eu não tô falando que você não vai alcançar seus objetivos. Eu acho que sim, que você vai alcançar vários dos seus objetivos. Mas porque na hora que você alcançar seu objetivo, você já vai estar pensando em outro, entendeu? Por isso que é uma busca sem fim. Já tô divagando demais, mas é isso. Cuida do seu eu do presente, cuida também do seu eu do futuro, mas seja paciente, ouça suas necessidades, saia um pouco das telas, e eu tô falando isso mais pra mim do que pra você hoje, porque eu tô cansada e eu não quero estar constantemente cansada. É isso, beijo, tchau.